Olá, gente amiga, seja bem-vindo ao ErgoCast 360, o seu podcast especializado em ergonomia e segurança do trabalho. Fala, Leandrão. Fala, Carlão, beleza? Graças a Deus, tudo jóia e você? Tô bem também. Mais um podcast, hein? Ô, cara, graças a Deus, hein? O terceiro aí, vamos lá. Vamos lá, né? Mas antes, vamos agradecer ao nosso patrocinador, Ô, boa. a Ergoviva 360 Soluções em Ergonomia e Saúde. Com 28 anos de atuação junto ao cliente corporativo, a Ergoviva 360 veste a camisa da sua empresa no desenvolvimento de soluções em ergonomia e saúde, para tornar o seu time cada vez mais saudável, seguro e campeão de resultados, seja para avaliação ergonômica, treinamentos, CPAT, intervenções de bem-estar. Conte sempre com o time especializado da Ergoviva 360. Acesse www.ergoviva360.com.br e fale conosco. Vamos chamar o nosso convidado, Leandrão? Vamos lá, Carlão. Vamos lá, hein? Então vamos lá. Muito boa noite, meu amigo, grande mestre Mauro Marques Miller. Boa noite, Mauro. Boa noite. Boa noite, Carlos. Boa noite, Leandrão. É uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Ele é nosso, cara. Que honra! O Mauro aqui, ó, é auditor fiscal do Ministério do Trabalho, mestre em engenharia da produção com ênfase em ergonomia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Aliás, que eu já faço um parênteses aqui para te parabenizar pelo título recente Obrigado. do forno. Show de bola, Mauro. Muito Obrigado, mestre. Obrigado. Ele é coordenador do grupo de estudos tripartite sobre riscos psicossociais relacionados ao trabalho, coordenador do grupo de trabalho tripartite de revisão do gerenciamento de risco ocupacional da NR1 e coordenador do grupo tripartite de revisão da NR17. Pesado, hein? Rapaz, Essa aí tá grande, hein? Tá grande. Sabe que é auditor fiscal do trabalho, quando a gente sabe que vai chegar na empresa lá, o técnico de segurança vai de saída, né? Já vai embora mais cedo, já, porque Ah, não faça isso. A gente é amigo do técnico de segurança. Parceria, parceria. Mauro, muito obrigado por ter aceitado de bate-pronto, né? Para quem está acompanhando o podcast, o Mauro é um querido e tudo que a gente precisa, que tem alguma dúvida relacionada, seja a ergonomia, a segurança do trabalho, a gente entra em contato, atende de uma forma muito gentil e sempre muito prestativo, né? E, inclusive, uma das vezes eu falei, ô, Mauro, desculpa ficar te incomodando tanto. Falei, rapaz, aqui de auditor é orientar as empresas mesmo. É esse o papel do auditor fiscal mesmo, ô, Mauro? Com certeza, Messi, né? Não é incômodo nenhum, né? O nosso papel, um dos papéis muito importantes do auditor fiscal do trabalho, é justamente levar orientação, né? Levar informação para os profissionais e para as empresas, tanto em relação a todas as questões da área trabalhista, né? Da relação de emprego, especialmente, e muito especialmente na minha área, na área que eu atuo, né, especificamente, que é a área de segurança e saúde no trabalho, e também mais, de forma assim, mais contundente, vamos dizer assim, uma experiência maior na área de ergonomia. Mas esse é um dos papéis aí muito interessantes, muito bacanas, né, do auditor fiscal do trabalho, de fazer essa orientação. E essa orientação tem um papel muito legal porque ela pode ocorrer fora da fiscalização, ela pode ocorrer em ambientes como esse, né, onde nós estamos aqui dialogando, conversando, em seminários, né, em encontros, agora está muito comum também webinários, né, porque além disso nós temos uma outra atribuição do auditor fiscal do trabalho, que aí muitos não gostam, né, muito, mas é a atribuição de realizar a fiscalização, ou seja, de ir a campo
de entrar dentro do meio ambiente de trabalho das empresas e verificar as condições de trabalho em que o trabalhador está realizando o seu trabalho e realizando as suas atividades. E aí verificar o cumprimento da legislação trabalhista. Então, a nossa atuação, ela também tem o viés de orientação, mas também de fiscalização, de verificar esse cumprimento da legislação. Em geral, Mauro, a fiscalização, a gente de fora, né, muitas vezes tem algumas coisas que viram meio que comum ouvir e aquilo lá nem sempre é a verdade absoluta e tanto repetir vira verdade, né? Mas falam assim, ah, só vem fiscalização se houver denúncia. Isso é verdade ou é mito? Isso é mito, né? E, na verdade, a gente tem, vamos dizer assim, em termos de organização nacional, né? Nós temos a Secretaria de Inspeção do Trabalho, que é quem organiza todo esse sistema federal de inspeção do trabalho, que é esse serviço de fiscalização do país inteiro. Então, vamos dizer assim, nós temos dois grandes braços, né, para a fiscalização acontecer. Um deles realmente é essa fonte das denúncias, né? Hoje o cidadão, ele pode entrar dentro do site do Ministério e fazer uma denúncia se ele quiser, né? E também nós podemos receber da representação dos trabalhadores, às vezes de sindicatos, também de outros órgãos, por exemplo, às vezes vem denúncias encaminhadas pelo Ministério Público do Trabalho, por exemplo, ou até de ações que estão ocorrendo na Justiça do Trabalho, por exemplo. Isso pode acontecer. Mas esse é apenas um dos caminhos. Existe outro caminho que eu acredito e pouca gente conhece, mas é mais importante que esse, que é o de planejamento estratégico da fiscalização. Então, esse planejamento ele existe em nível federal, são definidas, então, quais são as áreas que vão ser priorizadas, e aí nós temos muitas áreas de abrangência na fiscalização do trabalho, vai desde a fiscalização do trabalho infantil, por exemplo, ou do trabalho análogo ao de escravo, ou do recebimento do salário, por exemplo, das questões trabalhistas, né? E também a área de segurança e saúde no trabalho. E nessa área de segurança e saúde no trabalho, nós, dentro do nosso planejamento, nós trabalhamos com projetos de fiscalização. Esses projetos eles são organizados nacionalmente, mas também existe espaço dentro do planejamento para as regionais. E aí nós estamos falando aqui das superintendências, que correspondem normalmente ao estado, né, da federação. Então, por exemplo, a superintendência aqui do Rio Grande do Sul, ou a de São Paulo, ela vai poder também colocar as suas prioridades dentro desse planejamento, prioridades de fiscalização para aquele ano. É um planejamento que ocorre dentro de um período, então, anual. E aí, cada estado também vai ter, além de seguir as diretrizes nacionais, vai também poder colocar as suas prioridades. Eu vou dar um exemplo muito singelo, que eu participei durante muito tempo aqui no Rio Grande do Sul. Anos atrás, nós tínhamos aqui no Rio Grande do Sul, em nível nacional não existia, mas dentro do nosso planejamento nós tínhamos um projeto de fiscalização dos frigoríficos. Então nós tivemos uma atuação muito forte aqui de fiscalização de frigoríficos. Por quê? Porque é uma realidade nossa atual. Nós temos um grande número de frigoríficos, um grande número de trabalhadores, e por outro lado, a inspeção do trabalho vai monitorando os setores. Nós tínhamos aí nesse setor econômico a ocorrência de muitos afastamentos, de muitas CATs, né, de muitos acidentes e adoecimentos relacionados ao trabalho. Esse é um dos indicadores que nós monitoramos e que faz com que esses setores possam entrar dentro do nosso planejamento estratégico. Mauro, indiretamente você respondeu uma pergunta aqui que eu tive que fazer para você. Esse indicador de acidentes de trabalho que a gente tem, os CATs, né, que são comunicação e gestão de trabalho que a gente tem na empresa, diretamente chega a vocês como auditores, ou chega ao órgão, por exemplo, de auditoria ali, e vocês começam vamos dizer assim, acender luzes conforme a incidência desses acidentes ou lesões ou afastamentos que são gerados esses CATs,
ou vocês usam algum outro parâmetro para identificar, falar, olha, acho que nós estamos tendo um problema aqui ergonômico, ou não, esse problema aqui é um problema de acidente, nós tivemos mais de um óbito, por exemplo, dentro de um ano, ou pessoas que ficaram com perdas que são permanentes, né? Isso, como que o fiscal aí interpreta isso daí dentro do fiscalização, né? Sim, nós temos o indicador básico que é utilizado é esse mesmo, são os acidentes e adoecimentos relacionados ao trabalho. E nós temos, então, fontes que são da própria Previdência Social, né, pela transmissão da CAT, que as empresas fazem. Também nos utilizamos de forma subsidiária dos dados gerais de afastamentos, aí são aqueles afastamentos que não geram um benefício acidentário, né? Eles não têm relação direta com o acidente de trabalho, mas, por exemplo, agora a gente viu, em relação ao ano passado, a Previdência Social divulgou um grande número de afastamentos por transtornos mentais. Não eram relacionados diretamente ao trabalho, mas isso acende uma luz amarela, que aí nós precisamos verificar esses dados mais a miúde, olhar os setores, olhar o tipo de atividade. Então é um indicador subsidiário que a gente pode olhar. Mas essa questão que você falou agora a respeito, por exemplo, de um acidente fatal, isso é muito importante para nós, porque nós temos um projeto em nível nacional, que é permanente há muitos anos, dentro da nossa fiscalização, que é de realizar a análise dos acidentes fatais e que sejam graves, né, que tenham um afastamento aí maior do que 30 dias, né, que levam a sequelas permanentes. Então, esses acidentes, essa análise desses acidentes e doenças, ela é realizada de forma específica. Os auditores fiscais, eles são designados e, além da fiscalização, juntamente com a fiscalização, eles fazem um relatório de análise de acidentes. Isso aí é muito importante. Eu lembro de um caso que eu fiscalizei, analisei um acidente fatal que nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul, há muitos anos atrás, num município do norte do estado, que foi da morte por engolfamento de um trabalhador num silo de grãos. E aí eu fiz a fiscalização, fiz um relatório de análise seguinte, e isso gerou todo um procedimento e chegou até a Justiça do Trabalho. E eu me lembro que houve até a marcação de uma audiência que eu ia participar como testemunha, eu tinha feito esse relatório de análise seguinte, um juízo, né, para discutir essa questão. Mas aí a ação se resolveu porque a empresa fez um acordo com a Justiça do Trabalho de adotar as medidas por serem indicadas nesse relatório de análise de acidente, não só para aquela unidade, porque era uma empresa que tinha muitas unidades de recebimento e processamento de grãos, mas obrigou a empresa a adotar aquelas medidas para todas as suas unidades no estado do Rio Grande do Sul. Então, nós temos um trabalho muito importante nessa área aí de análise de acidentes, especialmente os fatais e os de consequências graves, eles são feitos de forma obrigatória. É feito o acompanhamento e a fiscalização pelos auditores fiscais do trabalho. Excelente, excelente, Mauro. E quero aproveitar para ver que, assim, o conteúdo de altíssimo nível, né? Já começa bem. Então, para você que é da área de segurança do trabalho, da área de ergonomia, se inscreve no canal, já compartilha esse vídeo que é uma aula com o mestre Verdade. Mauro. Não deixa de compartilhar esse vídeo, se inscreve, curte, deixa seu comentário aí. E se o cara não se inscrever, Leandro, começou a assistir e parou. Com certeza ele vai receber uma fiscalização. Com certeza que você vai se inscrever e depois dessa aula aqui você vai estar preparado também que se você receber, sabendo nosso que ela, inicialmente ela já é uma fiscalização que ela é educativa, orientativa, né? E você vai tirar muito insight bom daqui, se você assistir até o final, você vai entender como conduzir essas condições aí. Mauro, é interessante o assunto, a forma que você fala, e eu vi que você puxou um tema que ele é bastante hoje impactante, né? Nós estamos numa era de pessoas que sofrem de distúrbios que são psicológicos ou mentais, né? É um fator grande de afastamento. Eu sei que esse é um tema que você vai trazer mais à frente para nós agora, mas a gente ouve muito falar
que as doenças que elas são psicológicas, hoje são doenças que são as doenças do século, né? Você concorda com isso aí? É fato, é realidade hoje que o trabalhador ele tem adoecido mais na parte psicológica do que em outras áreas da fisiologia dele? Olha, eu acredito que a gente tem vivido, né, um período, vamos dizer assim, não é apenas no Brasil, né, mas eu acho que mundialmente a gente está vivendo um momento que leva para esse tipo de afastamento, né? Eu acho que é a forma como o nosso mundo está funcionando, né? Como as pessoas estão interagindo no mundo. E aí é importante dizer que não se trata apenas do trabalho, né? A gente tem hoje, eu acredito, muitos aspectos que são ligados à vida pessoal, a forma como a gente interage com a tecnologia, a forma como a gente estabelece as nossas relações. Eu daria para dizer assim, um fator, né? Essa pressa que a gente tem, né, de fazer as coisas, de resolver as coisas, parece que isso está um pouco entranhado no nosso jeito, né? E essa pressa em resolver as questões, eu acho que nos leva a uma ansiedade, né? Então, talvez a gente esteja vivendo uma sociedade da ansiedade, no momento, né, do nosso contexto, da sociedade, de ansiedade em vários aspectos a gente poderia abordar, né? Eu acho que isso tem levado, isso facilita, né? Isso cria um ambiente propício para que as pessoas adoeçam mais nessa questão dos transtornos mentais, né? Mas, claro, temos que ver em termos de norma de segurança e saúde quais são os aspectos que estão presentes no meio ambiente de trabalho que podem também levar a esses adoecimentos ou agravá-los, né? Isso é um aspecto importante aí das normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho. Recentemente, Mauro, vocês lançaram o guia, né, do relacionado à NR1 aí, dos fatores psicossociais. E aí, estudando esse guia, tem um dado bastante interessante interessante e diria que muito alarmante, que a gente tem que ler e estudar ele sentado para não cair, né? Então ele traz aqui, ó, que em 2002 a Organização Internacional do Trabalho e a Organização Mundial de Saúde, né, publicaram aí nas diretrizes, trazendo que estimou-se 12 bilhões de dias de trabalho perdido anualmente em razão de depressão e ansiedade. E isso representa um custo de 1 trilhão de dólares à economia global. Eu li duas vezes para ver se eu estava lendo certo. Porque, assim, é realmente um absurdo. É realmente um Uhum. absurdo, né? E, e aí, assim, eu entendo que o que você está colocando, né, de vivendo numa sociedade ansiosa, né, que está muito preocupada com o amanhã, né? Porque a ansiedade nada mais é do que você querer antecipar o amanhã também, né? Dentre outros fatores. Faz com que realmente alimente esses índices, né? Aí traz, me corrija se eu de alguma forma estiver equivocado, mas vocês trazem que tudo e o centro do ponto de partida aí para modificar isso dentro da empresa é a organização do trabalho. Com certeza, com certeza. Esse é um aspecto essencial e que está vinculado à questão da ergonomia, né? Está presente já na nossa NR17 desde 1990, né? E essa foi um dos perrengues que a gente teve, né, a gente fala assim no popular, mas dos conflitos, das discussões, né, das discussões com as demais bancadas de empregadores e de trabalhadores, na discussão dessas normas de saúde e segurança no trabalho, que são discutidas de forma tripartite, com a representação de empregadores e de trabalhadores. Qual a grande questão nossa? Que a gente sempre colocava enquanto inspeção do trabalho, que essa questão já estava colocada desde a NR17 de 1990, com esse capítulo, com esse item a respeito da organização do trabalho. Então,
para ir mais diretamente nesse aspecto que você colocou, né? Os fatores psicossociais relacionados ao trabalho, eles têm a ver diretamente com problemas na concepção, na organização e na gestão do trabalho. E isso significa o quê, né? Vamos tentar traduzir isso, né? A organização do trabalho se refere a todos aqueles aspectos do que deve ser feito, né? Como um trabalho, né? Vamos pensar na atividade que o trabalhador faz lá dentro da fábrica, dentro do comércio, de uma loja, né? Então, é estabelecer o que deve ser feito, por quem deve ser feito, como deve ser feito, em que tempo deve ser feito, né? Então, são todos esses aspectos aí dessa organização e que vão ter um relacionamento também, vão impactar, né, no relacionamento com a chefia, e você precisa de níveis hierárquicos para gerenciar e fazer essa gestão do trabalho, e também de relacionamento com os demais colegas, né, de relacionamento com os outros trabalhadores. E também envolve os aspectos cognitivos, que foi um destaque feito agora nesse último texto da NR17, né? Aspectos como referentes à atenção, à memória, né? A possível sobrecarga cognitiva de informações, né? No seu trabalho, né? Então, são todos aspectos que, se nós olharmos, então, né? Voltando ao ponto inicial, se nós tivermos problemas nessas questões, nós vamos ter aí localizada uma causa, né? Ou seja, uma origem, uma fonte para os perigos psicossociais relacionados ao trabalho. Então, a relação com o trabalho vem dessa relação direta, né, com a organização do trabalho, em relação aos fatores de risco psicossociais. E aí nós podemos ter esses fatores, né, presentes podem ocasionar, então, essas lesões e agravos, como nós estamos falando agora, né, com transtornos de ansiedade, depressão, e também lesões em nível físico, né, podem agravar, causar uma morte, problemas cardiovasculares, assim por diante. Fala aí, mestre. Então, Mauro, sobre esse assunto que você falou bem do começo, acho que ninguém daqui melhor que você para falar sobre essa questão das discussões que são de comissão tripartite, né? Eu queria que você colocasse rapidamente para os nossos espectadores aí como é que funciona essa discussão tripartite. Tem muito profissional da área e outros que estão interessados em ingressar, ou até mesmo que já estão há pouco tempo, eles não sabem como funcionam as discussões de normas, né? Como chega naquele bem comum ali, ouvindo essas três partes. Eu queria que você explicasse de forma rápida e eu Beleza. para todos aí, quem quiser participar, fala se fez essa disponibilidade de outras pessoas como ouvinte entrarem naquela discussão também. É um cabo de guerra, Mauro, que aí vai para um lado que se... Muito boa, né? Podia ser, né, como antigamente, né, via cabo de guerra, né? É. Trata-se de uma questão muito importante, um princípio que vem das convenções da Organização Internacional do Trabalho, Convenção 155 e Convenção 144, que o Brasil ratificou, então nós precisamos atender, que é de ter essa participação tripartite na elaboração das normas. Tripartite por quê? Participam três partes. A representação do governo, então, com os seus órgãos, nós do Ministério do Trabalho e Emprego, mas também o Ministério da Saúde, o Ministério da Previdência e o Ministério da Indústria e Comércio. E, além disso, a representação dos empregadores, que aí são via confederações nacionais, Confederação Nacional da Indústria, da Saúde, assim por diante. São 7 confederações, assim como são 7 representantes do governo e 7 representantes dos trabalhadores, que são representados pelas centrais sindicais em nível nacional. Então, esses grupos, esses representantes, eles compõem uma comissão tripartite paritária permanente, que é a sigla que a gente usa, CTPP, que é a comissão que é responsável por coordenar o processo de acompanhamento dessas normas e de revisão delas, ou de criação de novas, como foi o caso recente da NR38 de limpeza urbana, que foi a mais recente criada, né?
Então, essa comissão que coordena todo esse trabalho. Dessa comissão, nós são criados porque a comissão se reúne 4 vezes ao ano, não teria como fazer todo o trabalho técnico. Então, se criam grupos menores, também com essas representações, aonde nós temos, então, grupos de estudos, é um desses grupos, eu participei coordenei durante 3 anos o grupo de estudo relacionado a fatores de risco sociais, e grupos de trabalho tripartite, que são os grupos específicos para revisar uma norma. Por exemplo, agora recentemente o capítulo 1.5 da NR1, que é do GRO-PGR. Teve um grupo para fazer todo o trabalho, né, de preparação desse texto, que depois é avaliado por essa comissão e, após isso, vai, então, ser encaminhado para o ministro publicar como uma portaria. Veja, estou falando aqui um resumo, né, porque nós temos muitas partes desse processo, como, por exemplo, consulta Quando pública. pessoas profissionais da área entrar, ou pessoas que têm interesse em entrar quando 20, eu lembro que há alguns anos atrás, eu não vou saber exatamente a data. Uhum. Eu participei como ouvinte de uma dessas discussões da UNR38, lá no Fundacentro. Sim, sim. Bastante interessante lá, entra no auditório lá, e assim, é lógico que deve ser pacífica, mas assim, tem muita contrapartida também de alguns assuntos, alguma coisa que é ventilada ali. Às vezes tem quem vai contra ali, e o negócio esquenta lá mesmo, mas assim, por um bem comum, né? Sim, sim, sim. Tem essa disponibilidade de pessoas ouvirem ainda como ouvinte ali, entrar e assistir essas discussões? Sim, são reuniões abertas e as próprias alas da CTPP, elas estão disponíveis também na internet, no site É, do na fundação. próprio. Não, na verdade, a CTPP funciona em Brasília. Ah, Isso. Na Fundacentro ocorre alguma reunião que outra. Aí eu vou te dizer assim, ó, quando a reunião do GTT ocorre presencialmente, por exemplo, tu deve talvez ter participado de uma reunião dessas lá na Fundacentro. Ela pode ocorrer em outras cidades e é aberta a participação de outras pessoas. Só que atualmente, a maioria das reuniões, depois que nós tivemos a pandemia, né, que a gente não gosta de lembrar muito, né, mas muita coisa se modificou e também nosso ministério teve muitos cortes orçamentários, né, nos últimos anos. Então, muitas dessas reuniões agora são feitas de forma online. Daí há uma restrição apenas para os integrantes entrarem, né? Mas a CTPP continua sendo feita em Brasília, de forma presencial, ele é aberta. E também temos 2 oportunidades para qualquer pessoa que queira participar. Quando ocorrem audiências públicas, talvez tenha uma dessas acontecido que você participou na Fundacena. Eu lembro que no passado nós tivemos, sobre a NR17, teve uma audiência na Fundacena, quando ocorreu a última revisão, né? Mas também, e especialmente, os textos são colocados em consulta pública. Então, isso vai para um site do Ministério do Trabalho e Emprego e o texto fica lá. Qualquer cidadão, qualquer entidade pode entrar e fazer a sugestão, fazer a sua defesa, que depois vai ser considerado na discussão. Fora isso, você pode também, se você é um profissional que tem interesse, você pode procurar uma dessas representações. Então, você pode ir pelo lado do empregador, via confederações, e pelo lado do trabalhador, via centrais sindicais. Então, aí você vai ter que fazer um caminho, ou procurar SESI, SENAI, né, Senar, ou, no caso dos trabalhadores, algum sindicato, que possa te levar, né, como alguém para participar dessas reuniões. Mas é possível, são reuniões abertas. Ô, Mauro, você comentou aí com você, e fala de riscos psicossociais. Ou não, porque agora o NR, né? Eu não sei se é por aí, mas foi colocado na NR17 essa questão das avaliações psicossociais já desde 1990. Ela está ali no texto desde 1990. Só que ela ficou, por grande parte dos próprios profissionais ligados à área de segurança do trabalho, né? Ele ficou ali adormecido. Então,
quando nós fazíamos alguma avaliação ergonômica, citavam, né? Mas ficou meio que adormecido. Voltou à tona em razão desse crescente número de problemas, e aí eu te pergunto de uma forma bastante popular aí. Precisa a água bater, falar chegar no pescoço para não falar bater na bunda, tá? Para o pessoal realmente acordar para o tema e precisar pôr numa outra norma, é por aí o negócio? Você tem razão, Carlos, né? Porque já estava normatizado, né? E eu acho assim que realmente não é uma boa política pública você ficar fazendo alterações em normas quando, né, chegam essas ondas aí, né, de choque, né, da sociedade, vamos dizer assim, né? É realmente o momento que a gente vive é um momento onde essa questão psicossocial, ou vamos dizer assim, do adoecimento mental, né, ela está presente hoje. Ninguém vai conseguir negar a importância dessa questão hoje, né, pelo contexto que nós vivemos, né? E eu acho que você pontuou muito bem. Eu conheço, Carlos, tenho colegas, né, colegas seus também, né, ergonomistas, que há muito tempo já trabalhavam essa questão, né? Então, que há 10, 15 anos atrás já trabalhava, e de diferentes maneiras. Eu tenho um colega que ele fazia dentro da sua avaliação, da sua ET, ele já colocava essa questão da organização do trabalho de uma forma muito precisa, incluindo as questões psicossociais, incluindo os aspectos cognitivos, e também conheço profissionais que faziam inclusive um trabalho mais completo. Quando ele avaliava quando era necessário, ele inclusive chamava o auxílio, por exemplo, de um psicólogo organizacional, de alguém que pudesse aprofundar aquela avaliação, né? Mas eu acho que historicamente todos nós temos um pouco de, não sei se dá para dizer culpa, né? Mas uma parcela de contribuição nessa situação. Eu falo todos aqui, incluindo a inspeção do trabalho, tá? Porque a gente também tem a obrigação de fiscalizar essa parte, né? Então, nós também contribuímos para essa situação, né? Mas eu vejo que, historicamente, a atuação relacionada à ergonomia, ela nasceu ali a partir da década de 90 do século passado. Nós vivemos um outro boom, vamos dizer assim, que era relacionado à Ler Norte, né? Então, foi colocado um acento muito grande, um destaque muito grande nessas questões físicas, né? Biomecânicas. Então, eu acho que o acento, ele foi, o destaque foi um pouco para esse lado um pouco demais, né? Então, nós precisamos agora equilibrar essa balança, porque a ergonomia não trata apenas das questões biomecânicas, né? Como você muito bem sabe. Só que aí, veja, a gente discutiu durante 3 anos num grupo de estudos, que era um grupo que não era para revisar a norma, era só um grupo de estudos no âmbito dessa CPPP. E a gente não conseguiu se entender, as bancadas, né, as representações de governo, empregador e trabalhador. Porque nós do governo, a gente já dizia, já tem norma para isso, né? Já está aí na NR17. Os trabalhadores, por sua vez, eles dizem, olha, a situação está ruim, a gente quer uma norma específica. Eles foram para esse lado de ter uma norma específica. Como tem em alguns lugares no mundo, acho que México tem uma norma específica, né? Mas temos muitos lugares que não têm norma específica, né? Que são como está aqui no Brasil. E os empregadores, por sua vez, eles ficavam, a representação deles dizendo, olha, né, nem por aqui, nem por ali, ficavam meio, né? E quando a gente chegou a discutir mesmo para alterar a norma, aí eles se aderiram a esse argumento que já estava na NR17, né? Só que esse grupo de estudo ele concluiu, então, sem ter apresentar um bom senso a respeito do que deveria ser feito, e na sequência eu estava coordenando esse grupo que revisou o gerenciamento de riscos ocupacionais do PGR. E aí os trabalhadores trouxeram essa demanda e nós entendemos que seria interessante colocar isso como um destaque. Então, ele foi colocado de forma expressa no texto da NR1,
mas vinculado ao NR17, que é a norma que trata das questões ergonômicas, que trata da organização do trabalho. Mas entendemos, né, atendendo aos apelos da representação dos trabalhadores, que era necessário esse destaque justamente para dar essa balançada. Eu acho que você, Carlos, apontou muito bem, né? É para balançar realmente as organizações, os profissionais, para ver se a gente dá atenção, para dar esse destaque, como foi feito no passado para a Lerdorte, para a gente agora trabalhar essas questões psicossociais relacionadas ao. Você sabe que esse tema, né, você comentando aí, me trouxe algumas memórias aqui, né? Eu sempre comento quando a gente tem a oportunidade de estar dando aula pro pessoal da engenharia de segurança, eu falo para eles no primeiro dia de aula o seguinte, eu falo assim, ó, o meu desafio aqui maior é fazer vocês quebrarem o paradigma que ergonomia é só postura. Muito pelo contrário, a gente tem todo, então, falando, se eu chegar no final do curso, né, se vocês falarem para mim que ergonomia também é cognitivo, é organização do trabalho, eu atingi meu objetivo, né? E aí, Com certeza. quando a gente fala em psicossocial, é interessante, eu me recordei de uma empresa que inclusive a matriz dela foi no Rio Grande do Sul. Depois ela acabou sendo vendida aí para uma grande multinacional e, enfim, aí mudou tudo. Mas era uma empresa familiar que ela tinha uma unidade aqui no interior de São Paulo, ela tinha a matriz no Rio Grande do Sul. E o gestor de RH lá era um cara super gente boa. Até mandar um abraço para ele, pro Éder Borges. Ele Ele chamou uma vez a gente lá e falou assim: ó, eu tô com um problema, né, com a equipe de vendas. Pessoal super gabaritados, tem muitos anos de casa, mas começaram a ter algumas falhas, alguns erros, que são erros primários, erros de mandar o orçamento errado, cálculo para orçamento com falha. A gente não sabe o que é que está acontecendo. E aí essa questão psicossocial ela é tão importante e nós fizemos daí já por volta do ano 2000, tá? Aí a gente fez o levantamento, né? E se identificou que o que acontecia? A pressão era dos próprios trabalhadores. Por quê? A equipe de vendas, né? Aliás, todos os trabalhadores, eles tinham como o PLR, né? Participação nos lucros, Uhum. baseado nas vendas. Então, quando esse time circulava na empresa ou ia almoçar, todo mundo passava, batia nas costas do cara lá, e aí, como que tá a venda? Ó o meu PLR, ó o meu PLR. Aí o pessoal começou a não almoçar na empresa ou levar lanche, comer dentro do próprio setor, e aí a pressão tão grande que eles começaram a ter falhas que não ia ter, né? Então, assim, esse Uhum. exemplo que você comentando me fez trazer na memória. Eu entendo ser um exemplo clássico de risco psicossocial, causado pelos próprios trabalhadores, nesse caso, né? Com certeza essa questão da pressão, né, tanto por tempo quanto para o cumprimento de metas, né? E especialmente nesse exemplo que você deu, quer dizer, se tiver atrelado a essas metas um resultado econômico para o próprio trabalhador, isso certamente vai exercer um efeito negativo muito grande, né, no trabalhador. Eu tenho um exemplo também, Carlos, de uma situação que eu vi num frigorífico, tá? Claro que eu não vou dizer o nome da empresa, enfim, né? Mas um frigorífico que eu estava fiscalizando, e tinha no setor, o setor tinha uma folhinha com todo o cálculo para o trabalhador, para ele ter ali presente visualmente o que ele perderia se ele faltasse ao trabalho, né? E aí, e aí isso incluía desde a questão de perder o descanso remunerado, uma série de consequências que tem realmente, né, se ele faltar na sua remuneração, mas o primeiro item se tratava de um adicional que era um incentivo. Na época, isso aí já faz muitos anos, o salário base dele era de R$ 1.000. E ele ganhava um adicional por não ter faltas de R$ 50.
Pô, para um salário de R$ 1.000, o adicional de R$ 50 é um valor importante, né? Eu até poderia atualizar esses valores para valores atuais, né? Mas toda essa relação a gente já vê. Para quem ganha R$ 1.000, é um valor importante, não é desprezível, né? Então, o que que acontecia? O trabalhador, ele com esse incentivo, ele ficava trabalhando mesmo doente, ele não queria se afastar, né? Então é uma perversidade muito grande, né? Então nós temos que ter um olho muito aguçado para essas questões que envolvem metas, que envolvem incentivos financeiros, que podem levar a essa pressão, né, psicológica na atividade do trabalhador. Isso é uma questão muito importante. Tem setores onde isso é mais importante, mas tem setores que às vezes a gente não vê isso de forma muito assim destacada, né? Mas que também estão presentes, né? Você me fez lembrar desse exemplo aí também, Carlos. Legal. Mauro, e é interessante sobre essa parte de ter pessoas que influenciam diretamente no psicológico, no psicossocial, o risco que ele impacta diretamente a empresa, mas o funcionário é quem sofre, que está naquela ponta ali. Saber qual que é a sua opinião de quão prejudicial é uma gestão que ela não tem uma boa orientação nessa parte de riscos psicossociais e vamos dizer, não consegue estancar isso aí ou repassar para o colaborador, por exemplo, qual é a expectativa da empresa para uma meta audaciosa. Tem muita liderança que às vezes ela pega aquilo aí e ela nem embrulha o presente. Do jeito que ela veio para ela, ela já joga no peito do funcionário e fala: é isso que a gente precisa fazer e vamos lá. Rapaz, isso é uma dica de ouro a resposta dele agora. Pergunta pro milhão, hein? Dica de ouro, olha no lance aí, ó. Não, esse ponto que você tocou, André, é um ponto muito importante, né? Porque essas relações, esses fatores, eles passam muito por essa relação entre a chefia e a equipe, né? Entre um supervisor, um gerente de equipe, né? E os seus comandados, os seus subordinados, né? E eu vejo que aí a dica de ouro é você trabalhar especificamente esses níveis gerenciais, dar uma capacitação específica para eles a respeito dos fatores de risco sociais relacionados ao trabalho. E aí você precisa também envolver o setor de RH, né? O RH tem tudo a ver com essa organização das chefias também, para poder ter uma boa capacitação e uma boa condução, e porque o RH também vai ser responsável depois por acompanhar, né, esses índices de produtividade, muitas vezes, ou se temos alguma meta específica, né, para ser acompanhada, né. Então, são questões aí importantes, como você falou. E eu vejo que muitos desses fatores podem ser atenuados com uma nova visão e uma nova forma de atuação do chefe. Então, por exemplo, nessa questão das metas, as metas, elas não precisam ser individuais. É claro que isso a gente teria que analisar caso a caso, mas pode ser uma meta da equipe, por exemplo. Se a meta for coletiva, nós temos condições de gerenciar ela no grupo, né? Com a participação de todos. Então, por exemplo, se um dia um trabalhador precisa faltar, o grupo pode compensar essa falta em relação às metas, né? Isso é uma possibilidade. Outro fator, por exemplo, que a atuação da chefia pode ter um destaque, que é a questão do estabelecimento de prioridades. Isso impacta diretamente na sobrecarga que os trabalhadores podem ter em demandas de trabalho. Então, se você tiver um chefe que seja capaz de estabelecer um processo de priorização, que possa trazer a participação dos trabalhadores na definição dessas prioridades, você pode ter essa diminuição desse sentimento de sobrecarga, né? Inclusive, o chefe pode desenvolver a capacidade para dar uma maior autonomia para os trabalhadores na definição dessas prioridades. Mas veja, tudo isso passa por aquilo que a gente pode chamar de um estilo de gestão, né? E esse estilo de gestão ele tem que ser trabalhado.
Eu acho que a regra de ouro está aí, né? As empresas darem-se conta de que, ao trabalhar o seu estilo de gestão, ao capacitar os seus gestores, elas poderão evitar muitos desses problemas e desses perigos psicossociais dentro da sua empresa. Show de bola. Só essa dica, esse insight aí já vale o like e a inscrição aí no canal, hein? Não, Deixa seu comentário aí se você acha que é importante a gestão estar alinhada com a expectativa da empresa quanto à produção, mas que saiba também repassar isso aos colaboradores. Comenta para nós, eu quero saber a sua opinião. Mauro, dentro dessa questão, dessa dica de ouro aí, eu tenho dois pontos aí que eu gostaria de Paulo. O primeiro é até uma pergunta de sala de aula, tá? Quando se tem uma fiscalização na empresa, você pede, o fiscal vai lá e pede um relatório, seja do PGR, ou seja, mais especificamente, tem isso na ergonomia, de uma análise ergonômica, de uma avaliação ergonômica preliminar. O que que o fiscal espera ver? Muito bom esse. Aí nós precisamos olhar em termos de vendo a questão da documentação, né? E hoje a nossa legislação ela traz uma série de requisitos que você precisa cumprir, mas você precisa documentar o cumprimento desses requisitos, né? Então, o que que o fiscal espera ver? Ele vai verificar, vai olhar como está organizado, como está implementado o seu PGR, né, o Programa de Gerenciamento de Riscos dentro da empresa. Lembrando que o PGR não é um documento, né? Então ele também vai a campo, ele vai olhar as atividades, vai ver como é que isso está funcionando, mas em termos de documentação ele vai dar atenção para duas áreas, para o inventário de riscos e para o plano de ação. São os dois documentos que são básicos e que ele vai verificar. E também vai verificar se a empresa tem avaliação ergonômica preliminar ou não, né? Que às vezes, dependendo da empresa, ela pode fazer a avaliação ergonômica preliminar e não documentar isso, mas colocar dentro do próprio inventário. Mas ela não pode esquecer de colocar os aspectos ergonômicos dentro do inventário. Então, vamos supor que essa empresa que está sendo fiscalizada apresentou para o auditor fiscal um inventário de riscos e um plano de ação. O que nós esperamos verificar? Que além de todos os fatores ergonômicos, né, biomecânicos, de conforto, relacionados a mobiliário, estejam lá também os fatores relacionados à organização do trabalho e os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho. Então, nós vamos verificar se foi identificado o perigo psicossocial, se isso foi avaliado e se foram adotadas medidas de prevenção. E aí a gente vai linkar o inventário de riscos com o plano de ação, né? Essas ações, então, para enfrentar esse nível de risco existente dentro da empresa, vão ter que estar presentes dentro do plano de ação. E essas ações, é importante que se diga, Carlos e Leandrão, podem levar a vários autos de infração, né? Que, por exemplo, auto de infração é a constatação de que há uma irregularidade, que a empresa não cumpriu em relação à legislação, né? E então vejam, uma infração pode ser que ele não tenha o PGR, pode ser, é grave, né? Não tem nada. Mas outra infração pode ser não tem um inventário de riscos, também é grave, né? Mas pode ser uma infração mais simples, por exemplo, o auditor fiscal do trabalho verificando as condições de trabalho, conversando com os trabalhadores, ele verificou que estão presentes ali elementos de uma determinada sobrecarga, né, de demandas. E ele olhou para o inventário e esse perigo não foi identificado. Então, ele vai levar o auto de infração por não ter identificado esse perigo. Ou então a empresa fez uma parte do trabalho. Ela, por exemplo, identificou lá que tinha maus relacionamentos no trabalho e colocou isso no inventário. Fez um processo de identificação de perigo e avaliação de risco, mas não adotou nenhuma medida de prevenção. Então, aí lá no plano de ação também, como ela não adotou medidas, ela pode levar esse auto de infração. Então, são, digamos assim, os elementos básicos, né? Tem que fechar, tem que estar sempre
profissional da área de segurança ele tem que estar sempre identificando o risco e fechando o cerco até que ele se resolva, né? Exatamente. Melhoria contínua. Se a gente não tiver essa visão, muitas vezes é o que você falou. Você identifica o risco, sabe que ele existe ali, mas não monta um planejamento para mitigar ou diminuir, né, o impacto daquele risco ali. Exato. E uma questão, Leandrão, que importante disso que você está falando, que muitas empresas ainda não se deram conta, eu acho que grandes empresas, empresas de médio porte já têm uma experiência sobre isso, mas muitas empresas ainda não se deram conta que isso é um processo de melhoria contínua, como você falou, mas permanente, que muita gente ainda está naquela cultura antiga de que tinha um PPRA, fazia uma espécie de laudo, né, um documento, e fazia uma vez, colocava na gaveta, fazia feito. E exatamente, isso aí mudou completamente. Agora, o gerenciamento de riscos ocupacionais, a empresa tem que ter um processo permanente de gestão, ou seja, identificar esses perigos, avaliar os riscos, adotar medidas e fazer o acompanhamento desse processo sempre, né? E muito interessante, Leandro, também que eu gosto de destacar, que às vezes as empresas acham que adotou a medida, está tudo pronto, né? Adotou uma medida lá de prevenção determinada, por exemplo, pausas, tá pronto. Mas isso, o processo não acabou, você tem que manter isso no teu plano de ação como uma manutenção de ações. E aí você vai periodicamente verificar se aquela pausa está funcionando, se ela está em funcionamento. Exatamente. E se ao longo do tempo ela está sendo eficaz como medida que foi proposta dentro do plano de ação. Não é errado afirmar também que, dependendo da condição, você pode voltar atrás daquilo que você sugeriu, ou mudar aquilo, ou pausar e começar um outro processo, né, Mauro? Com certeza. Não precisa ficar na mesmice, adotar outra medida ou complementar com outras medidas. É dinâmico, a questão é dinâmica e é para ser assim mesmo. O que nós queremos é um resultado para diminuir o risco que o trabalhador está exposto. Ô, mestre, deixa eu perguntar outra coisa. Dentro desses documentos, né, o que a gente acaba vendo muito, e eu entendo que até para ser mais comercial do ponto de vista financeiro, poder vender mesmo, é uma grande parte de consultorias, de profissionais, né? Às vezes, e isso muito dentro de PGR, né? É o risco subestimado, tá? Ou o perigo subestimado. O que eu quero dizer com isso? Às vezes vem uma solicitação para fazer uma análise ergonômica, uma avaliação ergonômica preliminar, eu falo assim, viu, mas você não tem já o PGR? Tem. E aí, a hora que você vai ver os riscos ergonômicos dentro do PGR, por exemplo, setor administrativo, né? Trabalho sentado por longo período. Pronto. Não é, tem interface com o computador, tem uma outra. Operador de empilhadeira. Trabalho sentado por longo período. Pô, tem acionamento de alavanca de pedal, tem vibração, tem uma série de fatores. Tem na organização do trabalho, de repente, trabalho em turnos, né? E isso daí não tá nada. Então, muitas vezes o documento ele subestima aquilo ali, a empresa, né? O tomador de serviço muitas vezes tem que pagar um outro documento em razão do primeiro não ter sido suficiente. Vocês encontram muita infração desse tipo também? Sim, 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 com certeza. Nós temos, isso é uma das, infelizmente, né, é uma das realidades que a gente encontra muito, né? Acho que você falou bem, né, no sentido de subestimar os perigos e riscos existentes naquele meio ambiente de trabalho, né? Esse exemplo do escritório, né, a brincadeira também, mas do escritório é muito clássico, né? Ele só enxerga a questão do mobiliário, coloca isso no inventário, mas não traz nenhum dos aspectos de organização do trabalho que estão ali presentes, né? Ele precisa verificar essas questões e dar uma resposta dentro do PGR, né? Então isso a gente encontra muito realmente, né? Eu acho que é necessário aí, por um lado,
a gente ter um trabalho de fiscalização maior, consiga levantar essas questões e autuar essas empresas que não estão fazendo o seu dever de casa, né? Infelizmente não estão fazendo. E a outra questão que eu tenho enfatizado muito, e aí é esse lado da orientação, né? Antes de chegar na fiscalização, né? A empresa ela precisa se dar conta que a responsabilidade por essa avaliação, pelo PGR, pelo inventário, é dela a empresa. Só que, veja, ela que vai ser cobrada sobre isso, é um dever dela. E ela pode escolher um profissional para fazer essa documentação, para fazer esse levantamento. Então, veja, e esse exemplo que você trouxe é muito emblemático, porque ela já tem, então provavelmente ela tem profissionais à sua disposição ou contratados, né, que fizeram esse levantamento e agora está contratando um novo levantamento, quer dizer, então uma questão é que ela vai pagar em dobro se ela não fizer uma boa seleção dos profissionais. Eu acho que aqui está uma questão que é chave, né? Que é muito importante a empresa se dar conta que nessa questão da avaliação ergonômica, e também dos perigos psicossociais, ela precisa de profissionais qualificados que conheçam de ergonomia, que conheçam de organização do trabalho para dar conta do recado. E como é que a empresa faz isso? Eu vejo dois caminhos. Ou ela busca no mercado profissionais que tenham esse conhecimento, tenham essa expertise, ou se ela optar em utilizar um profissional próprio, né? Às vezes ela tem dentro do seu quadro, dentro do seu CESBIT, que ela faça algo que é essencial, qualificar. Se essa pessoa não tem conhecimento em ergonomia ou em avaliação ergonômica preliminar, qualifique esse profissional para fazer esse processo. Senão você vai gastar em dobro, né? Você vai ter que contratar um outro profissional para fazer o trabalho bem feito e ainda poderá ser autuada, né, pela fiscalização. Perfeito. Deixa eu tocar num assunto, a gente está caminhando para o final. Você quer comentar alguma coisa, Leandro? Não. Tranquilo? Eu marquei aqui, eu não quero deixar passar, não. É, talvez eu seja um pouco. Eu ia falar assim, mas acho que não. Senta a voz. É, dentro com a nova redação da NR17, eu creio que não só a minha expectativa, mas de outros profissionais da ergonomia também. E aí o guia dos riscos psicossociais, inclusive, cita a questão do trabalho home office, né? Então, muitas vezes, nós somos questionados direto e acredito que, né, os profissionais que estão acompanhando também essa aula, eu ia falar esse podcast, mas está sendo uma aula, né, para gente. É, também tem esse questionamento, né? Como que fica a responsabilidade do trabalho home office? O que que tem de informação para a questão home office? Já que é um problema tanto do ponto de vista físico mesmo, com relação ao mobiliário, enfim, como o próprio guia traz de isolamento, de trabalho isolado, que são os riscos sociais. Qual que é a palavra Uhum. inicial aí? Essa é uma questão muito importante, Carlos, que vocês estão trazendo. E primeiro é preciso esclarecer, e muita gente tem dúvida a respeito disso, né? Que a avaliação ergonômica ela é obrigatória, inclusive para esses casos. Então não é porque o trabalhador está fora do ambiente da empresa, né? Ele está em home office e você não precisa fazer essa avaliação. Então é obrigatório. A avaliação ergonômica preliminar é obrigatória para todas as situações de trabalho e para todos os postos de trabalho, inclusive o home office. Mas aí você vai na E casa do funcionário? aí essa é. É complicado. Não, claro. Aí qual é a questão que você precisa, enquanto empresa, enquanto profissional, adotar algumas estratégias, né? Uma das estratégias que vão ser um pouco diferentes
de você avaliar o posto de trabalho lá dentro da empresa, né? Porque esse posto está colocado dentro da casa do trabalhador, né? Então você tem dois caminhos para fazer esse trabalho. Um deles vai ser com uma certa limitação via online, né? Como nós estamos fazendo aqui, estamos fazendo um diálogo, né? Hoje os webinars estão funcionando muito, as reuniões, né? Então o profissional ele pode fazer uma reunião e fazer uma das coisas que são mais essenciais em ergonomia. Não se faz ergonomia sem ter a participação do trabalhador. Então, você vai fazer essa participação via remoto. Então, o profissional pode fazer uma reunião com o trabalhador, mesmo via remoto. Por quê? Porque o principal, as questões principais relacionadas ao home office não é o mobiliário. Inclusive, nós temos previsão na legislação de que seja ofertado um mobiliário, um trabalhador, um notebook, né, um computador para trabalhar, mas esse não é o aspecto principal, gente. O principal aspecto está relacionado justamente à organização do trabalho. E isso esse profissional pode fazer mediante esse diálogo, numa reunião, e também com dados que a própria empresa tem. Por exemplo, a empresa monitora todo esse trabalho, mesmo sendo feito à distância. O tempo de conexão, né, que muitas vezes é um problema, e muitos já falaram em termos direito, né, o tempo de desconexão, né, porque o trabalhador acaba ficando sempre ligado, né, à empresa em relação ao seu trabalho, né, mas a questão do horário de trabalho, né, a questão das demandas, né, uma série de aspectos que você pode buscar esses dados na própria empresa e fazer esse diálogo com o trabalhador. Quando necessário, você pode trilhar um outro caminho, que é aí mediante uma autorização do trabalhador, você pode ir até o local de trabalho, né? Se ele tem um local específico dentro da sua casa, como por exemplo esse meu aqui, né? Vocês estão vendo aí, é um escritório específico, né? Para esse trabalho. Então, se o trabalhador autorizar, é possível que o profissional também vá até esse local, né? Mas eu diria que isso não é essencial. Então é importante a gente ver que existem meios, existem formas de se fazer essa avaliação, mesmo à distância, né? E lembrando que os principais fatores que têm que ser considerados são esses de organização do trabalho e de questões psicossociais, como você comentou também, Carlos. Você acha que num próximo passo, ou o próximo passo da NR17 é ter assim como tem para operador de telemarketing, operador de checkout, é ter um anexo para home office? Olha, nós não fomos demandados ainda sobre isso, Carlos. Então, porque essa questão da revisão das normas, né, elas nascem de demandas, né, que são levadas até a CTPP, e isso precisa ser incluído dentro de uma agenda regulatória, né? Então, ainda não chegou essa temática, assim, para pedindo que haja um anexo específico, né? Mas eu, pessoalmente, daí agora é o Mauro Miller falando, né? Da minha experiência aí de revisão de normas, né? Pessoalmente, eu não vejo vantagem em ter um anexo específico, né? Porque como eu estava falando, as principais questões relacionadas a esse trabalho se refere à organização do trabalho e as questões sociais que já estão expressas na norma, né? Então, eu acharia que não seria um bom caminho a gente ter um anexo específico, né? Eu acho que a gente precisa trilhar o caminho de conscientização das empresas, com o trabalho dos profissionais e também com a fiscalização para a gente poder atingir os objetivos que já estão colocados hoje na NR17, né? Que é garantir isso e garantir essa adaptação das condições de trabalho às características dos trabalhadores, né? A gente percebe, você falou um tema interessante que é a questão do trabalho em home office, né? Pessoas, a organização do trabalho em home office, porque o trabalho em home office ele dá uma falsa impressão que o trabalhador ele tá sem supervisão, primeiramente, e depois é a questão das várias distrações que pode ter no ambiente de casa, por exemplo, né? Ou são criança, a esposa te chama, é o cachorro que late, é o entregador que vem para alguma coisa e tal.
Então, se a gente der uma boa organização e uma visibilidade de qual é o caminho ideal para trabalhar de casa, às vezes ele não consegue se concentrar e nem pegar suficiente aquilo que precisa, né? Tem muita, eu já li bastante estudo falando que tem pessoas que são até mais produtivas trabalhando de casa do que trabalhando na empresa. E agora outros não, outros vão falar, eu não consigo trabalhar de casa, eu fico em casa, mas não consigo desenvolver nada. Isso é uma realidade hoje. Não, com certeza, depende muito das condições, né? E eu acho que o mercado, como um todo, ele está migrando nesse aspecto para ter chegar no meio termo, né? Porque a pandemia, ela nos jogou para um home office completo. E isso não é muito bom, não é? Porque o trabalhador acaba ficando isolado, como vocês falaram, ele acaba se afastando, às vezes, da empresa, né? E o relacionamento com os outros trabalhadores são importantes também para o trabalho dele e até para a própria questão psicossocial dele, né, enquanto integrante daquela equipe, né? E então eu vejo que hoje o modelo está migrando para ser um híbrido, né? Eu tenho visto muitas empresas que não estão permitindo mais o home office total, né? E estão fazendo, tendo essa obrigatoriedade de trabalhador ir 1 a 2 vezes por semana dentro da empresa. E, inclusive, nosso serviço público, eu estava em home office completo o ano passado e um programa já foi modificado e nós temos que ir semanalmente até a nossa unidade, né? Então, acho que é um aspecto importante também, né? Não deixar esse trabalhador totalmente isolado das equipes e da integração, né, dentro do meio ambiente. Até tem coisa que é aquele papo do café ali, né? Que você precisa parar com o teu colega. Exatamente. Tem alguns assuntos ali que são relacionados ao trabalho, dia a dia e tal. Isso é importante, né? E essa convivência também, que você acaba pegando algum insight que a pessoa usou, por exemplo, nos dá o caso de uma fiscalização, numa auto segurança. O outro profissional está trabalhando de uma forma ali que está dando, está sendo muito para ele, a gente acaba aprendendo aquilo ali, mas tem que ter esse contato direto. Com certeza. Uhum. Tem algum fato que tenha acontecido aí que você não precisa contar ao santo, só o milagre? Você acha curioso, interessante ou descontraído para compartilhar com a gente? Um fato interessante, mas que eu não me esqueço, eu estava fiscalizando lá na região de Passo Fundo, foi onde eu assumi, né, como auditor fiscal do Ministério do Trabalho, e tem um município lá perto que é Lagoa Vermelha. E eu fui com outro colega fazer uma fiscalização numa empresa de imóveis. E havia nessa fiscalização, junto com todo o processo de fiscalização, a suspeita de que havia trabalhadores sem registro, né, dentro dessa empresa. Claro, a gente foi lá para ver o todo, ver as condições de segurança e saúde, mas também verificar essa questão, né? Aí eu e esse meu colega, que atualmente está trabalhando lá em Brasília, a gente chegou na empresa, era um galpão bastante grande, uma lista grande, e aí a gente combinou, disse, cara, vamos dar uma enseada aqui. Você entra pela porta da frente e eu faço a volta no galpão pelos fundos. E não é, rapaz, olha, a gente deu uma acertada nesse. Quando eu chego lá nos fundos, atrás da empresa, assim, ela saía, tinha uma cerca e tinha um matinho. Quando eu chego lá nos fundos, tinha uns 6 ou 7 trabalhadores misturados no meio da sala. Aí, aí eu disse, ô pessoal, o que vocês estão fazendo aí? Maravilhoso! Nós estamos aqui de intervalo e tal. Como assim vocês trabalham aqui? Trabalhamos. Mas quem que mandou vocês para ir? Não, o supervisor disse que era para a gente vir para cá fazer intervalo. Aí disse, então vem aqui conversar comigo. Daí a gente começou a anotar os nomes, todos, né? Porque eram todos trabalhadores sem registro mesmo, né? Então é uma questão assim, poucos anos atrás, né? E uma questão básica na nossa sociedade, né? Se você está contratando um trabalhador, você tem que fazer a documentação, fazer aquilo que está estabelecido nas leis, né? E muitas vezes a gente enfrenta ainda situações como essa, né? De não se o empregador não faz o básico, né? Então realmente é lamentável isso, né? Nós temos que
nos fortalecer. O mais correto era ter misturado ele com os que estão registrados, né? Aí fica mais difícil. Não, Se mas, jogar no mato, mas o mais certo era ter registrado, né? vai perder Exatamente. Violento, pô. É, quem sabe se misturar nos outros a gente não entrevistava aquele que estava serviço, né? Podia ser, né? Entregou na bandeja pra vocês, então. Esse aí foi, Messi, assim foi, mas a gente deu sorte de fazer esse esquema de olhar a porta dos fundos, né? Senão, isso acontece, Messi. auditor geralmente tem esse crivo, né, de olhos de águia, né? Tá sempre ali muito esperto e ele pega as coisas assim no ar, só de passar por. Isso aí é algo muito engraçado mesmo, né? Que às vezes, pelo menos dizem pra gente, né? Eu não sei se é verdadeiro também, né? Talvez seja a expressão que o pessoal utiliza, né? Que quando a gente chega para fiscalizar na empresa, que as coisas acontecem enquanto o auditor está ali, né? Então eu não sei se é uma sorte do auditor e se aqui não é o dia a dia realmente da empresa, né? Então, complicado, né? Maravilha, então, Mauro. Quero agradecer muito a sua participação, deixar o espaço aqui para, se você tiver mais algum comentário ou algo que nós não conversamos, que você acha dere pertinente para passar para os profissionais da área de segurança do trabalho e de ergonomia. Beleza, não, só tenho a agradecer, mas, né, a excelente parceria aí de vocês, o convite para participar. E o destaque final que eu daria seria o seguinte: todo mundo acompanhou aí nos últimos meses, vamos dizer assim, essa novela da prorrogação, né, da entrada em vigor desse novo texto NR1. E eu queria destacar para cada empresa, para cada profissional, tome esse prazo como uma grande oportunidade para que você, empresa, você, profissional, faça um bom processo de planejamento, de preparação, mas não fique só nisso. E já coloque o seu carro na rua e já faça esse processo de implementação para que quando maio do ano que vem chegue e você receber a fiscalização, você vai estar com tudo em dia. Não faça que nem o nosso colega lá da empresa que mandou o pessoal correr com o Marcos, né? Então, faça o seu dever de casa. É. Maravilha, mano. Beleza. Ah, eu gostei demais, Mauro. Muito obrigado aí pela participação e eu aprendi bastante aí com os riscos psicossociais e a tua experiência e expertise também na área aí, que isso é interessante para nós, né, profissional da área de segurança, até para tirar a máscara não de vilão, mas a máscara de um mau personagem que é o auditor. Não, o auditor ele vem para ajudar, orientar inicialmente e colaborar para que a empresa se adeque, né, às normas das leis e siga adiante aí com êxito. Obrigado. Com certeza. Muito obrigado, mestre. Sucesso aí para o EvoCast. Obrigado. Muito obrigado, Mauro. Mais uma vez te agradecer. É, de coração mesmo, aí eu sei que a sua agenda é mega concorrida, é bastante atribulada. Mais uma vez te parabenizar pela conquista aí do título de mestre, né? É um esforço merecido, né? Muito obrigado, É o mestre. reconhecimento do esforço e que eu coloquei para ti, né? Por meio da tua pesquisa, da tua contribuição, se contribui para o desenvolvimento da ergonomia e segurança do trabalho do país. Muito obrigado pelo seu trabalho, pela sua gentileza de sempre em participar conosco. Leandro, muito obrigado mais uma noite. Naubert, que está aqui no nosso apoio, obrigado, Naubert. Né? E para você que acompanhou o ErgoCast, muito obrigado pela sua participação. Fica com Deus e até a próxima. Valeu. Tchau.